Vamos abrir a palavra no livro do Antigo Testamento, o livro de Esdras. Que livro é esse? Quem é esta pessoa? Antes de eu ler a referência, Esdras 7:10, Israel, através de Abraão, que foi chamado por Deus para um propósito específico e especial de ser o pai de uma nação de fé que abençoasse todas as outras nações da terra através da fé que eles tinham no Deus verdadeiro. Porém, Israel falhou, desobedeceu, não obedeceu a palavra de Deus, fez muitas coisas erradas, e Deus sempre mandando seus profetas, avisando, admoestando, advertindo, falando que Ele era um Deus de misericórdia, de perdão, que se arrependesse. Mas os corações foram endurecidos e o tempo passou até que Deus disse: bem, agora é hora de uma disciplina, é hora de vocês terem que passar por um momento apertado, difícil, porque toda a advertência, toda a orientação, todo o amor não serviu para que eles voltassem aos caminhos retos que o Senhor tinha estabelecido como uma aliança, para que eles pudessem abençoar os outros. Eles também tinham que ser eles tinham que ter uma comunhão, tinham que ter um relacionamento especial com Deus. Então veio o chamado cativeiro da Babilônia, quando o rei Nabucodonosor invade a terra de Judá, Jerusalém, e conquista aquele lugar, destrói o templo, destrói os muros de Jerusalém e leva cativo o povo. Uma grande parte do povo é levado em vários momentos, levado para a Babilônia, e lá eles ficam como que escravos, não podendo sair, não tendo mais a liberdade que tinham, trabalhando, tendo alguma renda, porém eles não eram mais aquele povo que tinha toda a liberdade na terra, que manava leite e mel, que Deus tinha lhes dado. E eles ficaram 70 anos nesse cativeiro. Isso foi uma disciplina do Senhor, para que eles pudessem refletir nos seus caminhos e retornar ao plano que Deus tinha para eles, retornar à sensatez, retornar a um caminho abençoado. Deus quer que nós andemos em um caminho abençoado, como falou a minha esposa anteriormente. Ele já traçou um caminho abençoado. Cristo Jesus veio a essa terra para nos salvar e mostrou o caminho que devemos seguir. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. As suas palavras são vida. Elas transformam, elas mudam lares, elas mudam circunstâncias, elas são abençoadoras. As palavras de Cristo Jesus, cumpridas na nossa vida, trazem um bom êxito a tudo aquilo que nós podemos fazer na sua graça. Então, Esdras foi um sacerdote, um escriba, que era aquele que copiava a lei, que copiava a Bíblia, o Antigo Testamento, mantinha vivo todo aquele material, que não havia imprensa, não havia papel como o nosso hoje, e eram os escribas, que eram copistas, com muito cuidado, eles faziam cópias dos manuscritos bíblicos. E ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus, da lei de Deus, e ele foi comissionado pelo próprio rei, que naquele tempo governava a Babilônia, que já era dominada pelo Império Persa. Não eram mais os babilônicos, eram os medo-persas que agora dominavam. E eles então temiam ao Senhor. Eles entendiam que se eles permitissem ao povo retornar à sua terra, que lá o povo de Israel faria orações e seria grato, e a bênção estaria sobre os reis, os governantes, sobre a terra também
da Babilônia e da Pérsia. E por causa disso eles permitiram que Esdras e um grande contingente de sacerdotes, de levitas, de outras pessoas, governador, o pessoal da linha davídica, né, descendente do rei Davi, que foi Zorobabel na época, que voltaram do cativeiro e voltaram para a terra de Judá, e ali eles começaram a trabalhar em uma restauração. Bom, Esdras foi o líder espiritual deste grupo. Então é isso que nós vamos ler agora, depois dessa pequena introdução do panorama histórico. Diz assim a palavra de Deus em Esdras 7:10: Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a palavra do Senhor e cumpri-la, e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então aqui nós vemos que nós estamos algo semelhante. Nós estamos num tempo em que Deus disse para o mundo, pare, né? A economia tem estado estagnada, nós não podemos sair muitas vezes de casa, teve lockdown, toda saída tem que ter toda uma série de cuidados, e Deus está fazendo com isso que a gente pense, que a gente reflita, que a gente possa voltar a esse chamado novo normal, né? Com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes. Deus não estava se agradando daquilo que nós estávamos fazendo, nem o ímpio, o mundano, nem a própria igreja. Ele parou todo mundo. E a igreja, nós falamos desde o início dessa quarentena, deve buscar ao Senhor, deve se afligir diante dele e sempre perguntar: Senhor, por que estamos assim? Qual o erro que temos cometido? Nos ajuda, nos conduz, Senhor, no arrependimento. Possamos ser um povo que te ame, que te adore, que faça a tua vontade em todo o tempo. Isso a igreja tem que estar fazendo, tem que estar intercedendo pelo resto do mundo, para que o mundo tenha a misericórdia de Deus nesse tempo. Então nós vamos começar a retornar aos trabalhos. E como Esdras voltou, né? Ele volta a Jerusalém, e a primeira coisa que ele faz quando chega lá com esse grupo foi reconstruir o altar, onde eram feitas as ofertas de acordo com a lei de Israel. O altar significa e simboliza para nós hoje a nossa própria vida. Como nós temos, quem nós temos em primeiro lugar? É o nosso trabalho, é nós mesmos, é o nosso divertimento, é a nossa família. Quem está em primeiro lugar? O altar significa que Deus é restaurado como o primeiro no nosso coração. Levantar um altar a Ele hoje não é mais uma coisa material, não se faz mais ofertas, sacrifícios de animais, porque Cristo já morreu por nossos pecados, foi o sacrifício perfeito, e não há mais necessidade disso. Mas o altar hoje são nossas vidas, elevadas a Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e que nós nada podemos fazer sem que o Senhor esteja permitindo que façamos. E a segunda coisa, então, eles começam a reconstruir o templo, porque o templo ele tinha toda uma característica de acordo com a lei, e ali eram feitos alguns rituais, algumas ofertas ao Senhor. Primeiro tinha esse altar, que era fora, no pátio, e depois tinha um lugar santo, onde o sacerdote entrava diariamente. Ali ele acendia umas lâmpadas, ele acendia um incenso, e ele trazia uma oferenda de 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e aquela luz ficava continuamente acesa ali. Isso era parte do templo. Depois, no mais interior do templo, o lugar santo dos santos, ou santíssimo, ficava a Arca da Aliança,
E ali uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava com uma oferta de sangue para purificação dos pecados de toda a nação. Então, a vida comunitária de Israel, ela era em volta do templo. Todos tinham que ir a Jerusalém no templo, algum tempo no ano, pelo menos 3 vezes por ano eles tinham que fazer isso. Então o templo era o centro da vida social e religiosa de Israel. O que é hoje, né? O templo hoje, a Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo. A igreja, que é o corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. E nós juntos formamos um novo templo para a glória do Senhor. Então a congregação, estar congregado, estar unido, estar participando juntos da obra, dos trabalhos que o Senhor tem, da igreja do Senhor, é isso que simboliza hoje a reconstrução do templo. Isso estará sendo reconstruído agora nesse tempo, como prioridade nas nossas vidas. Nós nos congregarmos, nós voltamos a estar juntos, a conversar com o nosso irmão, a abraçá-lo, a poder compartilhar, a poder orar juntos, poder todos juntos louvar ao Senhor. Que presença de Deus maravilhosa temos sentido quantas vezes quando louvamos ao Senhor, no momento do louvor, quantas vezes ali a presença do Senhor tem vindo ao nosso meio e tem nos alegrado. E nós cremos que quando retornarmos isso será muito maior ainda. E aqui, na pesquisa que eu fiz, o templo levou, pasmem, 20 anos para ser reconstruído. Não foi um trabalho de uma hora para outra, não foi de uma semana, não foi de um mês, não foi de um ano, foi 20 anos. Houve oposição, houve dificuldades, mas a reconstrução do templo, ela se finalizou depois de 20 anos que começou. O que isso significa para nós hoje? Que nós devemos também batalhar, perseverar, fazer de tudo para que a comunhão da igreja, para que o estarmos juntos, para que todas as barreiras, né? Havia muita sujeira naquele lugar acumulada durante os 70 anos de cativeiro. Foi tudo limpo, foi tudo polido, foi tudo ajeitado, pintado. Assim que a igreja também, que tem sofrido a disciplina do Senhor, esteja se limpando, esteja buscando amar o irmão, a irmã, ter comunhão, perdoar, ter uma nova atitude, uma atitude positiva, de graça, de amor para com o seu irmão, para com a sua irmã. Isso vai ser a restauração do templo, nesse tempo agora que estamos vivendo. Então vejam, você que nos ouve, que ainda não entregou seu coração a Cristo, como essas prioridades para Israel, elas são hoje para nós uma prioridade de sabedoria. Você colocar Deus em primeiro lugar, a comunhão do seu povo, a igreja, estar fazendo parte de uma família de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte daquilo que Deus estabeleceu para funcionar com a sua presença em nosso meio. Não há nada mais precioso do que a presença do Senhor. Então, hoje isso significa. E aí depois desses 20 anos, Esdras volta à Babilônia, e depois de um tempo já é outro rei que o envia novamente lá. E quando nós lemos esse capítulo 7, está falando do retorno dele. Agora para quê? Para que a lei, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus fosse restituído àquele povo. Vou ler novamente, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a palavra do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Buscar a palavra de Deus. Por causa disso ele foi comissionado, porque ele era uma pessoa que era um exemplo para os outros. Ele era alguém que seria olhado para ele, todos os príncipes, todo o povo de Israel
Israel olharia para ele, viria alguém que estava empenhado em fazer aquilo que agradava a Deus, buscar a palavra de Deus, conhecê-la. E não é só conhecer, porque a palavra de Deus não é apenas conhecimento, não é apenas coisa mental. A palavra de Deus é poderosa, é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, que penetra na nossa alma, no nosso espírito, que discerne as nossas intenções, que mostra aquilo que está errado dentro de nós. Ela como luz em brilhar, e como uma água trazer um banho, um refrigério ao nosso interior. Assim é a palavra de Deus. Então Esdras buscava a palavra de Deus, buscava conhecê-la e buscava vivê-la, cumpri-la, obedecê-la. Certa vez Jesus estava ensinando, falando com seus discípulos, e com uma grande assistência, uma grande multidão o cercava, e veio a família dele, sua mãe, seus irmãos, queriam falar com ele, queriam ter um momento a sós com ele, e ele é avisado pelos seus discípulos: sua mãe e seus irmãos estão aqui. Aí vamos ler aqui em Lucas 8, 19 a 21. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão, e lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que Jesus está falando aqui? Que o laço carnal, o laço de sangue, não é a mesma coisa para Deus do que o laço que nos une perfeitamente a Ele, que é ouvir a sua palavra e obedecê-la. É isso que nos faz seus filhos, é isso que nos faz participantes da sua natureza, é isso que transforma as nossas vidas. A Bíblia, apesar de ter história, ter ciência, ter tantas coisas nela, tanto ensino prático para a vida familiar, para a criação de filhos, ela é um livro que é o poder de Deus, que é a graça de Deus, que transforma nosso coração, que faz a vontade de Deus operar dentro de nós. Certa vez, um casal se converteu, nós estávamos nos ajudando, orientando, e aí queríamos batizá-los nas águas. E aí ele veio falar comigo: mas eu tenho um vício, sou viciado no cigarro e eu não consigo me libertar. E eu disse: olha, o batismo é para quem crê. É lícito ser batizado se creres de todo o coração. Se você esperar ser perfeito, você nunca vai ser batizado, porque nós continuamos ainda errando, tendo pecados, cada vez menos, mas não deixamos de ser pecadores. Mas temos sempre o perdão, cada dia que chegamos diante do Senhor. E eu disse para ele: faça por fé. Ouça o que a palavra de Deus diz, ela é poderosa, ela transforma. Obedeça, seja batizado, e Deus vai agir na sua vida, e você vai ser liberto desse vício. E ele foi, aceitou a palavra, nós o batizamos. Depois do seu batismo, ele nunca mais tocou num cigarro, ele foi liberto completamente. A palavra de Deus é assim, ela é poderosa, ela opera milagres, ela realiza feitos extraordinários, ela restaura lares, ela traz o ajuste às nossas vidas, vidas que andam completamente soltas, desregradas, que gastam de tudo, que ficam endividadas, como a pastora falou aqui, apenas pelos momentos que lhe dão prazer, não tem um propósito, não tem um objetivo, e Deus estabeleceu propósitos e objetivos nas nossas vidas. Ela transforma aí essas pessoas, ela restaura essas pessoas, ela dá sentido às nossas vidas. E aí nós podemos dizer, como Salmo 1, bem-aventurado o ser humano
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem todo o seu prazer na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Amém? Você pode crer que esta é a palavra verdadeira, é a palavra de Deus. Então, foi restaurado o altar, foi restaurado o templo e o seu culto ali, significando que a igreja, a comunhão, o estar juntos, o amarmos uns aos outros e juntos nós exaltarmos ao Senhor, isso tem que ser restaurado no nosso retorno. E muito mais ainda, quem via talvez o momento de se congregar, de estar na igreja como uma coisa às vezes difícil, está pesado, está cansado, principalmente na quarta-feira, que é a oração, eu creio que você vai voltar com uma nova disposição, entendendo a importância disso. Amém? E a importância da palavra de Deus no nosso meio, o ensino, o conhecê-la, vivê-la e ensiná-la. Que você experimente essas três coisas. Busque a palavra de Deus, como disse Paulo aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aleluia. E viva, obedeça, se torne irmão de Jesus, né? Aqueles que obedecem, que ouvem a palavra e obedecem. Jesus falou: esses são minha mãe e meus irmãos. Não os laços de sangue, mas os laços da ligação espiritual a Deus. E também ensine a palavra de Deus. Fale, compartilhe, leve a sua família, leve a seus filhos, leve de alguma forma a seus colegas, a seus amigos. Não cesse de falar a palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela é transformadora e ela nos faz ser bem-sucedidos conforme a boa e agradável vontade de Deus. Vamos orar. Senhor amado, que o nosso retorno, seja o nosso trabalho, seja as nossas outras atividades, que nós tenhamos essas prioridades na nossa vida, de Te colocar no altar, que Tu és o Senhor de tudo, reconhecer em todo o tempo que sem Ti nada podemos fazer, voltar à comunhão da igreja com muita alegria, com muita disposição, juntos exaltarmos a Ti, e a Tua palavra seja o centro, Senhor, de tudo, não sejam filosofias humanas, não sejam autoajudas, não sejam tantas palavras hoje mentirosas, enganadoras, mas seja a Tua fiel e verdadeira palavra que alimente e encha os nossos corações e as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.